Você acha que o capitalismo vive a sua maior crise? Eu acho que é difícil dizer da maior crise, né? Porque eu acho que as crises operam em dimensões históricas diferentes. Então, acho que a crise de 29, por exemplo, que a gente tem como referência, uma crise uma crise que gerou muitos processos negativos, tem um certo peso dentro daquele contexto. Eu acho que hoje a gente vive um aprofundamento da crise que é acelerado, sobretudo, pelo processo de devastação ambiental. Então, eu acho que, nesse aspecto, a gente vive uma crise em que a gente está vendo uma concentração de capitais, né, de riquezas, cada vez maior, em um ritmo muito acelerado, ao mesmo tempo em que a gente vê um processo de precarização da força de trabalho muito grande, não só no Brasil, né, isso acontece nos países centrais do capitalismo, acontece nos países periféricos do capitalismo. E eu acho que não é à toa também que a gente vê que as soluções que as pessoas, né, que os grupos dominantes muitas vezes estão encontrando para continuar seguindo essa receita é de justamente o fortalecimento de grupos que visam tirar de cena qualquer discurso que fale sobre luta de classes, qualquer organização que fale sobre o processo de que a sociedade está em crise assim, não porque as crises nascem naturalmente, né, por assim dizer, mas porque elas são frutos de um processo inerentemente, né, naturalmente, de alguma maneira, organicamente, melhor, ligado ao capitalismo. Então, o capitalismo, para os capitalistas crescerem, eles precisam da crise. A crise ela é necessária, porque é nesse momento que vão se atacar os direitos trabalhistas, que vão se atacar todas as dimensões da valorização do trabalho, tudo aquilo que garantia uma certa estabilidade e que agora não faz mais parte, né? Então, eu acho que a gente vive, não sei se é a maior crise, mas com certeza uma crise muito aguda, muito aguda, similar à de 29. Esta crise aguda no capitalismo tem a ver com os problemas que a própria democracia apresenta hoje no mundo todo? Ou não? Eu acho que sim. Eu acho que a gente observa uma falência do modelo democrático liberal. Inclusive, muitos livros têm sido lançados discutindo essa questão no momento em que a democracia vive, ou enfrenta, ou os problemas que ela enfrenta. Sim. Eu acho que a gente está vendo a corrosão daquilo que foi nos vendido como democracia, né? Daquilo que foi nos colocado como uma perspectiva de democracia. Porque a ideia de democracia dominante que a gente tem é uma ideia de uma democracia de pessoas consumidoras, né? Uma democracia que opera dentro de um espectro liberal, né? De republicano e tudo mais. E aí eu acho que esse modelo, que é o modelo que vai dar sustentação para as economias capitalistas, de uma forma geral, no centro do capitalismo, encontra sua crise justamente porque, né, a crise está acontecendo, esses modelos não conseguem apresentar uma resposta que seja correspondente aos interesses da classe trabalhadora, de uma maneira geral, né, porque eles vão estar compromissados com o quê? Com políticas de austeridade, de corte de gastos, de privatização, que são, né, concretamente falando, assim, tipo, são coisas que afetam diretamente a vida dos trabalhadores. Né? Então, eu acho que é por isso que a democracia vai enfrentando essas dificuldades. Porque ela vai tentando dar sustentação para um sistema que está erodindo, que está se destruindo, porque o avanço, né, a luta de classes se torna cada vez mais presente, cada vez mais visível. Né? Inclusive, eu acho que por isso também a gente pode entender a popularização, né, da literatura marxista. Né? O momento que as pessoas vão olhar e falar, pô, isso aqui faz algum sentido. Por quê? Porque essa democracia, né, essa ideia da liberdade e tal, ela é completamente solapada. Né? Por quê? Porque que direito uma pessoa tem concretamente, né, tá ali, né, na Constituição, que ela tem direito a um monte de coisa. Só que na prática, né, concretamente, o que acontece é que essas forças econômicas, essas forças políticas, impedem com que esse direito seja exercido. Né? E por quê? Porque essa democracia, no final das contas, é controlada, né, por esses grupos que ganham com esse processo, que ganham com a destruição dos direitos trabalhistas, da privatização de empresas públicas, da lógica de austeridade, do corte de gastos e tudo mais. Né? Então, eu acho que essa falência ela é uma parte inerente ao próprio desenvolvimento do sistema capitalista. Né? E eu acho que, como um paralelo histórico, é interessante a gente observar o quanto, né, fazendo o paralelo ali da crise, a própria crise de 29 representou esse momento de golpe nesse ideal, né, nesse ideário de democracia liberal, e que no final do dia, né, quando a luta de classe está ali posta, né, na mesa, ela vai aderir
ao discurso dominante, né? Ela vai acabar aderindo à sustentação e à manutenção da democracia liberal, e isso significa um processo de maior opressão, né, sobre os movimentos, sobre os partidos, sobre as organizações, porque a luta de classes está aberta na mesa, né? Então eu acho que sim, a gente vive essa crise de maneira sistemática. Olá, eu sou o Carlos Tramontina. Gostaram do corte? Então se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, falem com os amigos, e se quiserem ver o episódio inteiro, é só ir lá no Flow News, vocês vão encontrar tudo o que estão buscando. Um abraço.